Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E a saga para o próximo lançamento do Starship continua enroscada, mas parece que podemos ter um final feliz já nos próximos dias. A SpaceX levou o Chip 35 para a planta de Messier para realizar o conhecido teste estático, quando os motores são ligados por um curto período de tempo para verificar o funcionamento dos componentes e principalmente ver se nada explode. Então, em 1º de maio, o veículo foi trabalhar, diferente de nós aqui do Space Orbit, e um Raptor foi ligado em uma ignição rápida e aparentemente sem problemas. A empresa de Elon Musk confirmou o sucesso do teste depois de algum tempo, mostrando belas imagens da câmera logo abaixo do pad, onde vimos que um Raptor Center foi ativado para simular uma queima ocorrida no espaço. Este procedimento tem se tornado comum nesta fase de preparação dos lançamentos, como uma maneira de não esforçar o veículo logo de cara, além de testar o cenário de uma eventual queima de órbita. E como tudo estava suave na nave, a SpaceX partiu para um teste completo no dia seguinte, agora com todos os Raptors ativados para uma ignição longa. Tudo ia bem até que em aproximadamente 30 segundos de teste, uma bola de fogo surgiu na baia dos motores, gerando um incêndio perceptível mesmo com os propulsores ligados. O teste acabou sendo cancelado e por muita sorte não vimos um grande kabum acontecer e levar este Starship para o espaço, só que não literalmente. E claro que a SpaceX não falou nada a respeito do acontecido, inclusive retornando o Chip 35 com os motores cobertos para que não fosse possível ver o que realmente rolou por lá. A especulação que se tem é que um Raptor vácuo simplesmente explodiu, mas não sabemos quanto isso afetou os propulsores dos lados ou se teve algum tipo de reação em cadeia que causou mais danos. Um rumor, que deve ser tratado como tal, diz que um entupimento no sistema levou à falha e que os danos foram relativamente sérios, ainda que possíveis de serem consertados. E este problema tem sido relativamente comum neste projeto, pois o Super Heavy já explodiu algumas vezes por esse motivo, e o que geralmente causa este entupimento é a água. E pode parecer que não faz sentido, afinal os tanques são abastecidos com oxigênio e metano líquidos, e não com o tóxico e mortal monóxido de dihidrogênio. Mas temos que lembrar que estamos no mundo real e nada é puro, muito menos você pensando na Morena. E para produzir o oxigênio é preciso usar um processo chamado destilação fracionada, onde o ar ambiente é refrigerado até por volta dos menos 200 graus Celsius e passa por uma torre onde os gases são separados de acordo com o seu ponto de ebulição. Desta maneira é possível conseguir o nitrogênio, oxigênio, argônio e outros traços de gases, que passam para o estado líquido e podem ser separados e envasados adequadamente. E mesmo com filtros para retirar sujeira, detritos e água, ainda é possível que resquícios, principalmente do H2O, permaneçam na mistura final, o que é muito pouco, com uma pureza na ordem dos 99,5%. E neste 0,5% que falta, vamos considerar que 0,1% seja de água, algo que não é improvável por não se tratar de oxigênio líquido para fins hospitalares, onde a tolerância é bem menor. Como temos 3.400 toneladas de propelente no Super Heavy e 2/3 disso são LOX, fazendo as contas teríamos pelo menos 2 toneladas de água, e para o Starship algo em torno de 1 tonelada. Até aí parece pouca coisa de forma relativa, mas se você parar para pensar, estamos falando de gelo e imerso em um líquido ainda mais gelado, portanto ele não vai derreter, além de ficar muito resistente a impactos. Logo, um Raptor até consegue ingerir este gelo sem afetar a queima de maneira perceptível, mas se ele se acumular nos filtros, vão começando a diminuir o fluxo como aquele monte de cabelo nojento que fica no ralo do seu banheiro. Com isso, o Raptor no caso vai ter uma mudança drástica na mistura dos propelentes, o que pode causar um aumento de pressão e temperatura em diferentes partes do propulsor em questão de milésimos, ainda mais por consumir mais de 600 kg de LOX e CH4 por segundo. E para resolver isso, o ideal seria usar oxigênio de maior pureza, o que é muito mais caro, além de um processo de produção mais complexo e com volumes mais limitados, principalmente para a quantidade gigantesca que o Starship precisa. A outra solução é melhorar os filtros dos motores para não deixar esses pedaços se acumularem ou serem destruídos ao longo do caminho para não causar nenhuma treta. Mas no fim, este problema acabou com a possibilidade de lançar o veículo na primeira quinzena de maio, porém nem tudo está perdido, pois foram publicados avisos de áreas de detritos no Golfo do México, ou da América como você preferir. Outras notificações para o Oceano Índico foram emitidas, mas acabaram caindo, então teremos que aguardar atualizações, pois ali é justamente onde o Starship vai pousar se conseguir voltar para a Terra, e inteiro, claro. Então a expectativa que temos para um voo do maior foguete do mundo é a partir do dia 19 de maio, claro que podendo mudar para junho ou até a depender de como for o andamento dos concertos do Chip 35 e a parte das licenças com a FAA. E lembrando que será o terceiro voo da problemática versão 2 do veículo, que já foi pelos ares nos lançamentos 7 e 8, então a pressão sobre as equipes por bons resultados deve estar enorme. Mas o que você acha que vai acontecer? Teremos outra chuva de meteoros patrocinados pelo Elon Musk ou o Starship V2 vai finalmente dar certo e o projeto avançar? Deixe nos comentários que a sua opinião é muito importante para zoarmos quem errou depois do lançamento.
E você sabia que várias falhas em lançamentos espaciais aconteceram porque a programação foi feita de forma incorreta? A espaçonave Starliner, por exemplo, queimou todo o seu combustível antes do esperado e não conseguiu chegar na Estação Espacial Internacional em seu primeiro teste de voo. Na época, as equipes do projeto tiveram que resolver um monte de bugs durante o voo, o que acabou por salvar a missão, mas não concluindo o objetivo principal. E estes problemas aconteceram porque os engenheiros não estudaram na Lura. Claro que não é o caso, mas foi uma boa chamada. Com a Lura você pode aprender programação, front-end, inteligência artificial, data science e tantas coisas mais que eu demoraria mais para falar tudo do que os astronautas da Starliner demoraram para voltar para a Terra. Mas o que importa é que você pode ter acesso a todos os cursos da plataforma com uma única matrícula e que dura o ano todo. Ou seja, o planeta precisa dar uma volta no Sol para acabar e você aprende muito durante essa viagem. E para ter um descontão de 15% na matrícula, acesse o link da Lura na descrição e aproveite para decolar a sua carreira, além de todos os cursos terem certificado de conclusão. Então bora rechear este currículo e encher essa cabeça de conhecimento. E se for pelo tamanho da minha, haja conhecimento. E a SpaceX conseguiu transformar Starbase na mais nova cidade do estado do Texas, após uma votação que contou com 212 votos a favor e 6 contra, ainda mais com a maioria esmagadora sendo de funcionários da própria empresa, e se alguém votou contra, já não está mais no time. E o que efetivamente muda com isso é que a gigante espacial terá ainda mais poder na região, para ser mais exato, nos pouco mais de 4 km² de Starbase. Porém, não demorou para quererem abrir os flaps e mandar no que não é seu, pois estão fazendo um lobby para que Starbase possa decidir sobre os fechamentos de rodovia na região. O problema é que isso quem manda fazer é o condado de Cameron, por ser uma rodovia estadual. Mas de algum jeito vão ter que chegar a algum acordo, pois a FAA concluiu a análise do pedido da empresa para aumentar a cadência de voos do Starship para 25 por ano, um incremento de 20 lançamentos em relação ao que era permitido antes. A SpaceX também vai poder fazer 3 missões à noite, algo que não aconteceu ainda, mas promete ser um show no céu que vai iluminar toda a região, além do barulhão já conhecido. Isso também inclui pousos tanto na torre quanto no oceano a depender do caso, então não podemos esperar para ver isso acontecer. E como uma maneira de compensar a bagunça que vão causar, os tempos de teste estático foram reduzidos para 90 segundos para o Starship e 70 para o Super Heavy. Mas claro que vão acabar pedindo um aumento disso em um futuro próximo. E a aprovação desse pedido também inclui a operação do Pad B, que atualmente está em fase de construção e que já deve ser utilizado para lançamento ainda em 2025, o que é bem possível visto o ritmo das obras. Mas mesmo com essa liberação, não significa que veremos um aumento de números de voo logo de cara, pois a previsão é que o Pad A, que recebe os Starships até então, seja parcialmente demolido para ficar mais parecido com o irmão mais novo, o que deve demorar uns bons meses para ser terminado. E a FAA também aceitou as mudanças no Starship que devem deixar o maior foguete do mundo ainda mais potente e capaz. Não como o Uno com escada, mas quem sabe ele chega lá um dia, né? A versão 3, que deve chegar no próximo ano, contará com 9 motores, sendo 3 Raptors a nível do mar e 6 para o vácuo, atingindo 28,7 MN de empuxo, um aumento de apenas 139%, pouca coisa. Isso ajudará principalmente na fase orbital, permitindo levar mais carga ou ir para missões mais longe, como a Lua, por exemplo. E este aumento de potência vem junto com uma esticada do veículo que vai atingir 70 metros de altura, o que é equivalente a um Falcon 9 completo, com coifa e tudo, mas com muito mais massa. Já do lado do Super Heavy, a mudança será de 33 para 35 motores, saindo de 74 MN para 103, sendo um incremento de quase 40%, que se deve principalmente ao uso do Raptor 3, que tem muito mais potência, além de vários benefícios para facilitar a reusabilidade e segurança em voo. Para ter uma ideia do que representam esses 103 MN, um Super Heavy versão 3 é equivalente a cerca de 72 Airbus A380, o maior avião do mundo. Toda essa estupidez em forma de gases sendo expelidos em alta temperatura e velocidade, permitindo que pelo menos 200 toneladas de carga possam ser transportadas para uma órbita terrestre baixa, e isso sem descartar o booster. Claro que essas mudanças vão depender do sucesso das próximas missões, além de enroscos burocráticos, mas nada nos impedirá de chegarmos em Marte. E continue ligado no Starship, inscrevendo-se no canal e deixando seu like no vídeo, assim você não perde as próximas atualizações e o voo do maior foguete da história, que pode rolar ainda em maio. Um muito obrigado aos membros que continuam mantendo o Space Orbit, pois estamos levantando fundos para transmitir o próximo lançamento do Starship e ainda não temos patrocinadores para a live. Então torne-se um apoiador a partir de R$ 2,99 a mês e tenha benefícios exclusivos, inclusive nos sorteios que acontecem nas nossas transmissões. Então beijo no seu coração e até mais.